Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Heraldo Gerardi procura sobre o FIP Corinthians no Fórum Meu Timão. O que seria o FIP Corinthians? O Jorge, nós precisamos falar do Carrilho, que faz um tempo que não está jogando nada, está andando em campo. Eu tenho uma tese sobre o Carrilho, que é só uma tese que pode ser furada, né? Mas eu acho que ele foi o cara que mais sentiu a troca no comando técnico. Ele e a família Dias têm uma relação que transcende o campo. Eles são muito amigos, é quase uma relação familiar, né? Das famílias se conhecerem, fazerem churrascos, viajarem juntos, é um negócio maluco, assim. Do Ramon Emiliano especialmente o Emiliano com o André Carrillo. E aí, o efeito prático disso é que o Carrillo era o melhor jogador do time. De repente, ele afundou de uma maneira inacreditável. Então, assim, eu acho que ele sentiu. Só que aí eu esperava que o Dorival também explorasse o Carrillo de uma maneira interessante, porque o Dorival tem visão, cara. Ele fez o Alisson jogar muita bola no São Paulo, ele fez o Wellington Rato ser um cara importante no São Paulo. Então o Dorival, muitas vezes, ele tem um cara lá que ele, não, peraí, você vai jogar aqui e que aqui você vai render mais. Então, eu também imaginei que o Dorival pudesse explorar esse lado do Carrillo. E não, cara, ele tá matando o futebol do Carrillo. E aí as duas coisas se somam. O cara ter sentido a saída de um comandante em que ele confiava, em que ele se sentia bem, que ele estava à vontade, chega um novo e apaga o futebol do cara. Olha o Zorro Alvinegro aqui. Sair da arena na certeza que vamos brigar para não cair. Nunca tinha visto o Kaká, Mateuzinho e Bidu na arena, não joga. Carrilho, 15 dias de recesso e só aguenta 50 minutos. Pois é. O Henrique está falando aqui que FIP é a ideia da salvação sem precisar da SAF. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá, Heraldo. Obrigado, viu? Treinou tanto para esse futebol medíocre. Eu tô achando o pessoal aqui consciente. Eu achei que a galera ia estar mais na... Nossa, a arbitragem ferrou o time, ferrou mesmo. Mas a consciência tem que gritar de que o time não tá bem. Não tá bem. O Alex Kraus está pedindo para eu falar do Felipe Luiz. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. E eu acho que o Felipe foi pica demais. Acho que ele foi foda. Eu entendo o espanto, porque eu fiquei espantado, de um treinador expor assim um ativo do clube e tal, mas tenho certeza que o Felipe só fez isso muito bem amparado pela diretoria e pelos líderes do elenco. E isso significa que o Pedro está sozinho nessa história. Se o Felipe Luiz levou aquilo a público, é porque o Pedro já estava merecendo essa chamada pública. Porque às vezes só a chamada pública resolve. Às vezes você conversa interno, você debate, aí você vai pro treino, o cara não dá jeito, aí não tem o que fazer. Aí você tem que mandar um recado para gerar essa repercussão toda mesmo. Só que a consequência disso é o Pedro saindo do Flamengo, né? Vocês sabem que é isso que vai acontecer. Volta Tite. Tite teve aí recentemente, né? No evento lá da Libertadores. O Varley Santos. Desculpa, Chico, eu sei que você é a favor do Memphis, mas para mim já deu. Já está acontecendo coisinhas extra-campo que pode estar afetando o time. Varley, não é que eu seja a favor do Memphis. Eu acho que ele tem qualidade suficiente para poder ajudar o time, como ajudou na arrancada do ano passado, no Paulista desse ano. Deixou a desejar em outros momentos, sim. Ele tem os seus problemas. Acho que ele não tem que faltar treino, não tem que fazer beicinho quando não pagam ele. Embora o errado nessa história é o clube, porque ele não foi lá pedir o salário que pagam para ele. Foram atrás do Memphis. Memphis, você quer jogar no Corinthians? Nós temos esse salário para você. No máximo, eu quero tanto. Tá bom, a gente te dá esse tanto. Então não adianta. Tem que arcar com os compromissos. O errado não é o Memphis. Mas é claro que ele não deve, ele pode, mas ele não deve faltar treinamento, fazer corpo mole. Isso não cabe. Não cabe, independentemente se estão pagando ou não. Mas tá errado não pagar. Tá errado. O errado nessa história é o clube.
Agora, eu entendo que tem uma hora que você precisa questionar. Vale a pena? Todo esse esforço, todo esse investimento? Vale a pena? Eu acho que até aqui, valeu. Sei lá, vai ter gente que vai dizer que não, ele não rende, não vale o que custa. Eu acho que até aqui valeu. O que ele conseguiu no ano passado, porque o Corinthians estaria na Série B esse ano. Eu sei que teve o Garro, eu sei que teve o Yuri, eu sei de tudo isso, mas o Memphis, para mim, é o ponto de virada. É o que faz o Corinthians não cair. E mais do que isso, chegar a Libertadores. A arrancada, ela sai de um Z4 para um G8. Então, eu acho que ele até aqui valeu. Aqui, no meio das dívidas, salário atrasado e não sei o quê, e aí ele fazendo, né, tudo que está acontecendo, tá bom, vamos debater. Vale a pena continuar? O meu medo e eu sei que, enfim, o futebol precisa ser bem equalizado, né? Mas o meu medo libera o Memphis, libera o Coronado, daqui a pouco vende o Bidon, o Yuri vai embora. E aí? E aí o Corinthians monta um time. Porque se perder qualidade, tem que ganhar qualidade. Já tá ruim agora. Se começar a perder qualidade e se tirar o Memphis do time, vai ser pior. Na minha opinião, vai ser pior. Não, João, porque ele já completou 7 jogos no Brasileiro. Ou seja, não faria sentido você negociar com um jogador que você não pode usá-lo. E segundo, que o Flamengo não vai liberar o Pedro para o mercado interno. Não vai. Se alguém quiser contratar o Pedro, por menos que eles peçam, para se livrar do cara, os tais 15 milhões de euros, né, que acabaram vazando, que eu acho pouco, em relação ao Pedro, para a Arábia Saudita, para a Europa em algum nível, sei lá, para Estados Unidos, não vai ser para o Brasil. Hoje os nossos 2 zagueiros, né, cometeram assim lances amadores, e eu vou falar sobre isso, e comprometedores, tá? Inclusive o Gustavo Henrique, que deu um escanteio para os caras ali no final, que foi lamentável e saiu o gol. Não foi só o Kaká. Não foi pênalti. Não foi pênalti. E uma vergonha que o juiz vai ao VAR e ainda marca o pênalti. Isso mostra, né, como estamos fracos, né, perante a CBF nos bastidores. É lamentável. O Corinthians tem que fazer uma pressão porque não foi pênalti. Mas não vamos deixar também de comentar que o nosso zagueiro é horroroso. Que o Kaká, meu amigo, é sujeito a chuvas e trovoadas. E que se você tem o Kaká em campo, se você tem o ministro da Educação em campo, você vai assumir riscos. Você vai assumir riscos, não adianta. E é isso, cara. Como é que pode um zagueiro levantar a perna dentro da área naquela altura ali, num jogador que está indo disputar a bola de cabeça? Não foi pênalti, repito. Mas se ficar dando brecha para o sistema, é isso que dá. E quando você tem, né, o Kaká em campo, você corre esse tipo de risco, tá? Então vamos lá. Primeiro da escalação, eu não escalaria Romero, não escalaria ministro da Educação, Kaká. Eu ainda não acho o Bidu melhor que o Anceleri, tá? E algumas outras posições, mas não dá para questionar muito também o Dorival em relação à escalação, porque, né, esse time o Corinthians tem um elenco limitado. Mas vamos lá. O Corinthians entrou em campo hoje e utilizou vários esquemas táticos. Vários. O Corinthians atacou no 4-1-3-2, o Corinthians atacou no 4-3-3 e no segundo tempo o Corinthians atacou no 3-4-3. Houve bastante variação tática do Corinthians, tá? Primeiro ponto que eu quero dizer aqui, aqueles que querem a saída do Dorival. Eu vou colocar um ponto negativo do Dorival, mas eu vou falar o que o Dorival tem feito de errado. Vocês sabem, já viram aqui eu fazer críticas duras ao Dorival. A questão é, para quem analisa futebol e não apenas analisa resultados, e não apenas age com emoção, e no pós-jogo eu tento trazer muito isso para vocês, a experiência que a gente tem com futebol, com jornalismo, o problema do Corinthians não é tático. Cara, o Corinthians meteu um 4-1-3-2. Sabe como é que o Corinthians jogou? O Corinthians jogou com uma linha de 4, o Ranieri, fez uma linha de 3 aqui. Sabe qual era essa linha de 3? Estou falando para quem viu o jogo, tá? E eu sei que vocês gostam de vir para cá, porque a gente analisa para vocês coisa que, né,
tem gente que não consegue ver no jogo, é normal. Futebol, às vezes você gosta, você entende um pouco, às vezes você não entende muito. Então o Corinthians jogou num 4, atacando, né? Sem a bola era 4-4-2. Atacando, o Corinthians jogou num 4-1-3-2 por grande parte do primeiro tempo. Uma tática utilizada nova pelo Dorival Júnior, que me agradou muito no jogo. Salve, fiel corintiano. Em seguinte, tá? O centroavante Miguel Borja tá deixando aí o River Plate, né? De maneira gratuita, após, né, ter aí um desentendimento com o técnico lá, né? Que é o Marcelo Galhardo, né? Com isso, ele tá livre no mercado e pode ser aí uma opção pro Timão, caso queira, um substituto aí imediato para o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tá se recuperando de uma lesão aí em uma vértebra, né? E sabe-se lá quando ele vai ficar como desfalque. Então surge um jogador que o Timão pode ir atrás se quiser, né? Então eu te pergunto, Fel, para você que já viu ele jogar, recomenda aí essa contratação ou acha que é marmota? Recomenda aí, é muito importante, deixa o like, vai Corinthians.